Você que é uma OSC e quer se inscrever nos programas do Instituto Terceiro Setor, o I3S, clique no link e faça parte da comunidade. Fala pessoal, tudo bem com vocês? Olha, nós aqui, Elaine e Meliana.
Gente, sejam todos muito bem-vindos. Mais um encontro do Conecta I3S. Esse programa, esse quadro tem crescido cada vez mais, então a gente já quer agradecer a participação de todos. E lógico, né, gente? Cada encontro tem vindo aí pessoas super interessantes, trazendo temas super interessantes. E assim, hoje não seria diferente, mas hoje tem uma coisinha que é bem mais especial. Mas antes da gente apresentar essa pessoa, a gente vai falar um pouquinho do Acelera OSC. O Conecta I3S, ele começou do Acelera OSC. Após esse programa, que acontece na Universidade Federal, aqui em Osasco, na Unifesp, que foi aberto um edital, selecionamos 10 organizações. É um case de sucesso de escalar, acelerar as organizações que já desenvolvem projetos, desenvolvem programas super relevantes, com políticas públicas relevantes. E o Acelera veio para o quê? Para impulsionar, né? Para fazer acelerar, né, Miliana? Essas organizações. E ele está acontecendo. Nós estamos no 8º encontro, que inclusive o 8º encontro temos também um tema super bacana que a gente vai falar para vocês e que tem melhorado, tem escalado e tem impactado as organizações da sociedade civil do terceiro setor para desenvolver os seus projetos sociais. Então, pessoal, fiquem ligados no Conecta. Até junho, nós vamos estar com a Acelera OSC na Universidade Federal. Acompanhem nossas redes sociais, os sites, enfim. Lá vocês vão ter sempre acompanhando, né, a programação. E agora, pode falar, Mê. E com pessoas muito especiais lá prestigiando o nosso evento, nossos encontros. Verdade, gente. Fazendo a sua contribuição com esse aprendizado, trazendo muita evolução para as organizações que ali estão. E lógico, né, gente? Esse programa não poderia acontecer sem um apoio do Podesticando, da Pambom, do Seacotur, da OAB, gente. Um abração para o nosso presidente Volpiani, que está aí à frente, fazendo um trabalho maravilhoso. Tem quem mais? A nossa presidente do CMAS. A nossa presidente do CMAS, uma das pessoas que levantou a bandeira para a gente promover e realmente ampliar a capacidade de execução, de gestão das organizações e todos os outros colaboradores do programa. E hoje nós temos mais um colaborador, mais um parceiro do Conecta, mais um parceiro do Acelera OSC. E mais um parceiro das organizações. Com certeza. Né? Nada mais, nada menos, né, Meli, do que o nosso presidente do CMDCA de Osasco. Seja muito Gustavo. Peraí, é Gustavo Pegorari. Eu só gravei o Ribeiro, gente. Por que será? Eu falei, gente, Gustavo Ribeiro. Por que será, né? Não, mas vamos no Pegorari, que é Gustavo. Pegorari, conta pra nós. O Pegorari é de qual descendência? Vem de onde? Olá. Gente, seja bem-vindo, viu? Gustavo, você é uma pessoa que a gente esperou com muito carinho. A gente quer agradecer você ter aceito o convite, aceito ser um parceiro do I3S, do Acelera, do Conecta Agora. E a gente quer começar conhecendo o Gustavo. O Gustavo é uma pessoa que a gente conhece de bastidores. Ele tem aí uma história de 15 anos é um gestor público, tem uma frente, uma relevância aí nas estratégias de municípios, estados, circulando sempre no legislativo, foi assessor e super importante de um dos principais deputados que nós tivemos na nossa região, no nosso estado. Então, a gente precisa ouvir dele. Primeiro, quem é o Gustavo Pegorari? Boa noite, Elaine. Boa noite, Meliana. Boa noite a todos do Conecta. Obrigado pelo convite. Estou muito feliz em poder participar aqui com vocês. Vamos conversar bastante hoje. Então, vamos lá. Pelo início. Pegorari. Né? Minha família eu sou descendente de italianos. Né? Inclusive, amanhã estaremos recebendo aqui a comitiva de Osasco, da Itália, na nossa cidade. Né? Então, desculpa aí, italiano. Também estou muito feliz por isso. Então, a minha origem aí sou descendente de italiano, né? Com muito orgulho aí, né? Meus avós, meus bisavós vieram aí, trabalharam bastante e, graças a Deus, conseguiram aí, de alguma forma, constituir aí uma família sólida no interior de São Paulo, né?
Apesar de não ser aqui da Grande São Paulo, eu sou do interior e vir para a capital, né, em meados de 2009. Mas isso é uma outra história, né? E quem é o Gustavo, né? O Gustavo, ele é um servidor público, né, apaixonado por aquilo que ele faz. Sempre fui muito focado em eficiência e resultado, né? Uau. Porque a vida pública, ela não é diferente da vida privada. O grande detalhe e o lucro, vamos assim dizer, do ambiente público é a prestação de serviço para a população. É entregar com qualidade e com eficiência. Então, eu sempre fui muito focado nesses pilares, né? Tive uma passagem aí pela uma autarquia, né? Pela Superintendência de Seguros Privados, há um tempo atrás, né? Na ocasião, junto com um grande amigo meu, o Ícaro, nós fizemos aí liquidações de empresas de seguros, né? De forma extrajudicial. Depois, cada um foi seguir o seu caminho, eu acabei indo para o legislativo da capital, né? Fui aí trabalhar com um grande amigo meu, Caio Miranda, né? Aonde ali onde eu comecei a me desenvolver dentro do legislativo, né? Posteriormente a isso, tive uma passagem com a Ataíde Teruel, deputada estadual durante os 4 anos na Assembleia Legislativa, e aí, por fim, tive a oportunidade, né, de trabalhar também com então o deputado estadual Gerson Pessoa e agora prefeito aqui da nossa cidade de Osasco, né? E lá nós tivemos a oportunidade de fazer grandes projetos, né? Nós fizemos alguns projetos de grande repercussão, né? Eu acho que eu destaco a atualização da Lei de Utilidade Pública Estadual para as organizações da sociedade civil no estado, né? Era uma lei que precisava dessa atualização, né? A última atualização, salvo engano, foi em meados dos anos 80, né? E de lá para cá ia naquele mesmo Tá. batidão, né? E aí o Gerson, como um dos pilares dele era o terceiro setor, então a gente começou a atuar com mais profundidade no tema. E aí nós vamos atualizar essa legislação, né? A Secretaria de Justiça percebeu que o gabinete até então estava se movimentando, e aí nós fizemos esse projeto em parceria. Em poucas vezes isso aconteceu no Estado, né? Um gabinete de um parlamentar atuar em parceria com uma secretaria de grande relevância, que nós estamos falando da Secretaria de Justiça e Cidadania do Estado, para alterar uma legislação. Uau. Né? Então, isso para a gente foi um grande case. É verdade. Né? Aí foram outros projetos também de grande repercussão. Um deles que eu acho que nós não conseguimos a aprovação, mas ele tramita ainda na Assembleia Legislativa, é trazer a inclusão digital como garantias fundamentais na Constituição do Estado. Né? Até porque hoje em dia, tecnologia é algo que Ela nossa é realidade. fundamental, né? Ela é presente, né? Com certeza. Hoje, as nossas crianças, nossos adolescentes, Os idosos, né? todo mundo hoje, de alguma forma, está conectado. Então, Ou precisa estar, né? exatamente. Então, esse foi o primeiro projeto que nós apresentamos na Assembleia. No dia 15 de março, no dia da posse, nós tivemos a adesão de quase 60% dos deputados, no primeiro dia de legislatura. Uau. Então, isso foi para nós foi muito bacana, né? E assim como outros projetos vieram, né? E aí com a eleição dele, né? Com essa sucessão, então, do até então prefeito Rogério Lins para o Gerson Pessoa, ele automaticamente, o time acabou acompanhando, né? E hoje estou aqui na prefeitura de Osasco. Que aí né? vem a próxima pergunta. E aí deve vir a próxima pergunta, exatamente. Após toda essa, né, enfim, trajetória, né, que ele teve com ações de relevância, de interlocução com legislativo e secretarias da importância como a de Cidadania e Justiça, enfim, provavelmente deixou, né, muito visível competência técnica e uma boa articulação, porque eu acho que isso também é importante. Mas aí ele vem para o Executivo de Osasco e aí ele vem como presidente
do CMDCA, um dos conselhos mais relevantes, um dos conselhos que tem um fundo municipal que tem milhões arrecadados para poder ser destinado para políticas públicas de criança e adolescente, e logo um presidente que tem um desafio de estar à frente desse conselho, poder, junto com com a tua comissão, com a tua diretoria executiva, deliberar, tomar decisões. Então, ele vem aí de uma experiência importante. E aí eu quero saber o que trouxe, né? O que te chamou para esse desafio de vir para o Conselho Municipal, né, Mê? E aí é uma pergunta aqui que não quer calar, acho que para muitas pessoas. Qual é o papel do Conselho Municipal da Criança e do Adolescente? Porque quando eu fui conselheira, eu me fiz essa pergunta, né? Aí ele vai falar por que ele veio. Aí a gente gostaria de e saber o por que que é. você veio e e qual o que é este papel, que é Maravilha. tão importante, né? Não, legal. Quando nós viemos aqui pro executivo, em meados de agosto, o prefeito acabou me dando essa missão, né, de integrar o CMDCA, né? E aí eu acabei assumindo na metade de agosto com algumas missões, né? O conselho, nós precisávamos entregar uma eleição logo no final do ano, né? E nós tínhamos inúmeros desafios que nós precisávamos atuar de forma paralela em 4 meses, né? Então, ali nós reconstituímos toda a equipe técnica, nós trouxemos alguns técnicos, né? Para compor esse novo formato do CMDCA administrativamente, para a gente começar um trabalho de reorganização do conselho. Mas a reorganização no sentido de deixar o conselho com os pilares do atual prefeito, que é um prefeito focado no terceiro setor. Olha que legal. Né? O Gerson, eu digo, e eu friso muito isso, que ele sim ele é um político para o terceiro setor. Né? Eu sempre costumo repetir isso em toda oportunidade que eu tenho, porque o Gerson foi um dos deputados que mais trouxe recursos para Osasco e voltados para o terceiro setor. É verdade. E eu Né? lembro bem disso. Lá em 23, salvo engano, Sim. através do CMAS, ele Fez a injetou destinação. 8 milhões. 8 Sim. milhões de recursos do deputado pro terceiro setor. Né? E, paralelo a isso, também trabalhando com as utilidades públicas estaduais, né? Ou seja, para uma OSC hoje ter uma utilidade pública estadual, é um projeto de lei de autoria de um parlamentar. Então, nós também fizemos esse trabalho com as OSCs. E aí, essa missão do CMDCA era para dar continuidade no trabalho que a gente já vinha na Assembleia. Sim. Só que agora mais regionalizado, ou seja, aqui no município. Né? Então, a gente tinha inúmeros desafios. Reabrir o diálogo com alguns entes que fazem parte, né, dessa nossa rede de proteção, Ministério Público, Autoridade Policial, enfim, também reabrir o diálogo com as secretarias. Em que sentido? Em mostrar que realmente o governo Gerson Pessoa é um governo do terceiro setor. E isso vem dando muito certo. Nesse começo, obviamente, iniciando uma gestão, tendo que conhecer inúmeras situações que vinham acontecendo ali no CMDCA, mas eu acredito que nesses 4 meses a gente teve um saldo muito positivo, né? Nós E a gente fala trabalhando. que foi tão relevante porque nós pegamos um período de muita instabilidade do conselho, até nessas questões de você dialogar com a sociedade civil, e é um conselho que precisa ser articulado, ser acessado, né? E nós também somos uma organização da sociedade civil, e nós percebemos que existia essa instabilidade. Gente, eu pude conhecer o Gustavo em alguns espaços públicos, eu nunca havia conversado com ele.
Na primeira reunião que eu estive, que eu vi ele falando, eu fiquei olhando assim, falei, gente, aí é ele, tem que ser. Porque ele tem uma coisa de ter uma harmonia, ele tem uma harmonia para falar com as pessoas. E pessoas são complicadas, né, Gustavo? Porque tem aquelas pessoas que são mais militantes, aquelas pessoas que Sim, estão mais ali mais para arrumar encrenca do que para sim. resolver, e tem aquelas pessoas que estão ali para ver o que que vai acontecer. E o Gustavo, ele, em um encontro que pelo menos umas 80 organizações estavam ali onde eu pude, eu fiquei só observando, ele teve uma forma, ele não aumenta tom, ele fala assim, gente, desse jeitinho aqui, e ele fala as pessoas aqui, ele tem eu falo que é dom, ele tem um dom de se articular, de conversar, de trazer as pessoas, fazer entender no sentido de, gente, tô aqui, tô aberto, vamos conversar, e ninguém tá aqui com a verdade absoluta, porque não existe isso, existe todos os lados para ser ouvido. Então, já quero te parabenizar, viu, Gustavo? Obrigado. Porque foi a primeira impressão que eu tive, eu não Eu conhecia fico muito você, feliz. e eu tive essa impressão. Eu sou muito analítica nesse sentido, porque se você não tem uma boa forma de conduzir pessoas e grupos, ainda mais coletivos que são as organizações, você pode estremecer a relação. E você foi Sim, muito acolhedor. Eu acho que sim. essa é a palavra. Você foi acolhedor, então eu já quero te Obrigado, parabenizar. obrigado. Obviamente que todo mundo que passou pelo CMDCA, cada presidente, cada mesa diretora, eu não tenho dúvida que tentou dar o máximo. Ali é justamente em prol da pauta É da criança e do desafiador. adolescente, porque é um dos conselhos de maior notoriedade para qualquer Uhum. município. O CMDCA, ele é, assim, um conselho muito... que todo mundo tá ali, todo mundo quer participar, todo mundo tem suas ideias, todo mundo tem os seus projetos. Então, assim, obviamente que cabe para nós ali, à frente desse conselho, filtrar aquilo que realmente faz sentido Tá. e até mesmo aquilo que não faz sentido, a gente pode tentar trabalhar para que aquilo dê certo num futuro, né? É esse o nosso objetivo ali. Nenhum projeto é refutado, nenhuma OSC que nos procura lá, ela não deixa de ser ouvida, muito pelo contrário, né? Com essa reabertura, esse diálogo com as OSCs, eu tenho conversado com basicamente quase todas, né? Tem ido Sempre lá, né? tenho ido lá, eu tenho atendido. Muito. Por quê? Porque, primeiro, eu tenho que ter sensibilidade e empatia, porque como que nasce uma OSC? Ela nasce numa vontade de ajudar, de acolher, de empatia com o próximo, com os mais vulneráveis. Uma causa, né? Exatamente. E por isso que eu digo que, assim como a medicina, a advocacia é um dom, quem tem uma organização social hoje tem esse mesmo dom. Porque não é fácil você se desprender das suas atividades, da sua família, né? Dos seus parentes, do teu ecossistema familiar É ali isso aí. para ajudar o próximo. Então, primeira coisa, tem que gostar. Tem que fazer sentido, Tem que né? fazer sentido. Então, para mim, o mínimo que eu posso fazer é receber e ouvir. Pode ser que eu não tenha uma solução para Sim. aquele determinado momento, para aquele determinado problema, mas, enfim, de alguma forma, aquilo lá no futuro pode abrir uma porta para alguma outra coisa, algum outro projeto, e o objetivo é sempre ajudar, né? E para você, o que que é o CMDCA dentro desse contexto do terceiro setor? Hoje o CMDCA, com com esse novo conselho, né? Hoje eu posso dizer para você que nós realmente estamos trabalhando como um órgão articulador de política pública para criança e adolescente. Hoje realmente nós estamos no trilho. Nós colocamos o CMDCA no trilho. As comissões funcionam, né? O pessoal tem deliberado, o pessoal tem me ligado, tem me apresentado sugestões. Então, ou seja, aquilo começou a voltar, voltou da vida, né? Ter movimento, né? Isso, exatamente. Então, assim, então eu fico muito feliz com aquilo, porque eu sempre digo, a casa é de vocês, que eu vou passar. É isso Eu vou aí. passar É isso ali, aí. né? E aquilo não é meu. Aquilo é do município, aquilo é da criança, aquilo é do adolescente, aquilo
a gente tem que deixar aquilo pronto próximas gerações que vão aí de conselheiros, os novos presidentes, né, das novas mesas diretoras que vão assumir, mas deixar um CMDCA andando, para que quem possa assumir futuramente chegue lá e fale, poxa, vamos dar continuidade aqui, mas também vamos conseguir colocar novos projetos, né? Para quê? Para que a gente realmente faça a política pública acontecer. É esse o objetivo. E desafios tem, né? Hoje, Muitos. hoje, quais seriam os maiores desafios que você entende neste conselho? Hoje, o grande desafio do CMDCA é que nós já estamos trabalhando nisso, e foi uma das coisas paralelas que a gente já vinha trabalhando desde o ano passado, é ter um diagnóstico preciso da pauta da infância e juventude hoje no município. Esse é o nosso principal desafio. Mas esse desafio, nós temos várias frentes ainda a ser vencidas. Porque, primeiro, eu preciso entender as minhas OSCs, né? 4 meses, 6, 7 meses que eu estou à frente do conselho. Não dá para você me perguntar, Gustavo, você tem realmente... Não, eu ainda preciso conhecer praticamente as OSCs que hoje estão cadastradas no CMDCA, porque tem aquelas que são ativas, mas tem aquelas também que estão com os seus registros ativos, mas que não participam. Então, eu tenho que trazê-las para dentro para poder entender quais são os seus trabalhos. Segundo, entender a vulnerabilidade de cada território. Isso. Né? Osasco é Zona Norte e Zona Sul. Mas eu tenho inúmeros locais, inúmeros bairros, assim, vamos dizer, que cada um tem a sua particularidade. Então, eu preciso entender as vulnerabilidades e sobrepor as OSCs em cima dessas vulnerabilidades, quais são os trabalhos que elas estão desenvolvendo nesses territórios e, de alguma forma, fazer um cruzamento de informação para quê? Para que esses vulneráveis venham para as atividades dessas OSCs. Para que eu tire a criança ou o adolescente da rua, para que eu tire ela da drogadição, para que eu tire ela exatamente do crime organizado. Então, ou seja, é esse o nosso trabalho. E como que nós estamos fazendo isso? Em parceria com a nossa rede de proteção. Porque a nossa rede... O sistema de garantia de direitos, ele é o eixo estruturante. Exatamente. Nós estamos fazendo isso, trabalho dentro de casa. Eu não estou fazendo isso de fora. Eu estou fazendo de dentro de casa para fora. Porque as OSC, elas são executoras da política pública. Todavia, o sistema de garantia de direito, ele se estrutura em todos os setores que vão dar toda essa sustentabilidade do apoio, como, por exemplo, segurança pública, como, por exemplo, judiciário, os serviços socioassistenciais, saúde, esporte, e todas cultura. As políticas públicas. Então, articuladas. São todos esses atores que hoje estão participando desse diagnóstico. Que não é só, que não é só o CMDCA, né? Os conselheiros tutelares Controle também estão participando desse diagnóstico. Então, nós já tivemos uma primeira reunião com eles há 20, 25 dias atrás. Né? Então, ou seja, nós estamos trazendo todo mundo, né? Todos esses atores, para quê? Para que a gente possa ter um diagnóstico fidedigno e por território, né? O mais analítico possível. Por quê? Porque a partir daí eu consigo entender realmente como que está a pauta da infância e juventude no município e consigo colocar políticas públicas mais assertivas. Ou seja, eu consigo empregar os meus recursos hoje do FUNCAD, por exemplo, para um edital muito mais taxativo e muito mais específico voltado para as vulnerabilidades. E aí, gente, olha só. Olha, o Gustavo tem um gancho maravilhoso, né? Olha para onde ele foi. Ele foi para o FUNCAD, Fundo Municipal dos Direitos da Criança e Adolescente, onde está destinado toda o imposto de renda, né, que as empresas, né, do segundo setor fazem os seus impostos de renda e destinam para o fundo. Então, a arrecadação, que é uma arrecadação que a gente fala que o fundo do CMDCA está mais difícil de saber quanto tem lá do que qualquer outra, do que saber quem vai ser o próximo presidente.
Então, e o Gustavo está aqui para falar isso para nós. E para a gente poder pegar esse gancho do Gustavo, a gente vai entrar agora, gente, no tema que é um tema muito relevante, polêmico e que tá todo mundo esperando. Saiu o edital do CMDCA, gente. Você já pegou, Miliana? Você já viu? Já andei. Tem quase 80 páginas, não tá fácil, mas não é porque não tá fácil. Ele tá estruturado, gostei bastante, então parabenizo quem foi a comissão que elaborou o edital. Legal. Gostamos Muito bem bastante, explicativo. porque ele está bem organizado nos seus eixos, nos critérios, na elegibilidade. Então, ele tem aí alguns aspectos que, para nós que atuamos com projetos, a gente entende que vai melhorar e facilitar o entendimento, porque é técnico, não tem o que fazer, mas vai facilitando essa compreensão para as organizações. E aí, perguntar primeiro. A gente sabe, Gustavo, que o CMDCA ele tem protagonizado um dos fundos mais importantes, relevantes, ricos do município. E a pergunta que não quer calar, quanto que tem nesse fundo? Quero saber, quanto tem nesse fundo? Fundo municipal. Vamos falar do edital? Todo mundo quer saber quanto tem no fundo. Por que a gente fala? Porque, assim, nós vivemos uma era, né, com todas as legislações e normativas, que nós precisamos melhorar a transparência. A lei de acesso à informação, ela está prevista desde a sua... O Gustavo, ele é advogado, ele entende disso, mas que ainda os municípios estão ainda adequando essa transparência, e o fundo sempre foi viva. Alvo de especulação. Foi algo difícil de ver. Eu estou fazendo um mapeamento do município de Osasco hoje, com uma tese de mestrado, e uma das coisas que a gente tem identificado é exatamente a dificuldade que os conselhos têm de, por meio de tecnologias, trazer maior transparência. Se a gente entra no site hoje, por exemplo, do município de Osasco, é tecnologia pura, aquilo ali está voando, né? A informação ela é na hora. Então, o site de transparência do município de Osasco, comparado a muitos outros municípios que eu trabalho, por exemplo, ela tem bastante, ela é intuitiva e de facilidades. Porém, não é uma realidade dos conselhos. A gente sabe que os conselhos não têm tanta infraestrutura tecnológica, não tem tanto infraestrutura humana. Humana, técnica, e não tem tecnológica, e aí a gente não consegue acessar informações. O edital hoje, ele vai trazer, enfim, até por conta da incidência das políticas públicas e da questão da criança e adolescente, ele vai permitir o investimento em políticas públicas. Mas o Gustavo vai trazer para nós agora o porquê, né, que o edital foi lançado, por que se entendeu a importância de ser lançado, se esse lançamento vai realmente minimizar, mitigar aí essa questão social, as vulnerabilidades e os impactos de crianças em situação de risco. E lógico, né? Nós temos um fundo aí que pode amparar todo esse diagnóstico que ele trouxe para nós. Então, Gustavo, a palavra é sua, fala para nós desse edital aí que tá todo mundo esperando. Vamos lá, vamos falar do edital. Não vou fugir da questão do fundo, tá? Nós vamos entrar na questão do fundo. Elaine foi fundo. Tá. Elaine foi fundo. Então, vamos lá. O edital, como é que se deu a construção desse edital? O nosso último edital do CMDCA foi lá em 2023. Isso. Então, muitas OSCs terminaram de executar os seus projetos agora no ano de 25, algumas estão fazendo as suas formaturas agora. Então, por esse motivo, não foi possível lançar um novo edital, até por conta de se encavalaram períodos eleitorais, aquela coisa toda. Então, foi por esse motivo. E uma das nossas obrigações, né, que foi até um pedido do prefeito, na época, do Gerson, ele disse o seguinte, ele falou, Gu, nós precisamos colocar um edital na rua para as OSCs, né? Cuida disso? Falei, pode deixar. Bom, assumindo o CMDCA, como é que se deu a construção desse edital? Da forma mais objetiva possível. Nós chamamos toda a rede de proteção, né? Assistência social, saúde, esporte, cultura, né? Todo mundo. E nós começamos a discutir
eixos que realmente faziam sentido para o município, de acordo com a experiência, de acordo com as colaborações que essas secretarias tinham já em andamento com OSCs na cidade. Identificadas também, É, né? Que elas exatamente. identificam isso. Né? Isso. Então, nós começamos a desenvolver esses eixos a partir daí, junto com a nossa rede de proteção, né, interna. E aí, depois, nós levamos isso para o pleno, que foi até inserido um eixo novo, né, que é o SINASE. Né? Nós estamos incluindo o SINASE nesse edital, né? Foi a pedido das OSCs em reuniões do pleno e foi prontamente atendido. E assim, foi atendido de cabo a rabo. SINASE, só para lembrar, né, gente, é o sistema municipal, que tem o nacional, estadual, e tem o municipal de medida socioeducativa para Exatamente. crianças e adolescentes que estão em situação de risco ou em situação de ato infracional por medida aberta, semi-aberta, ou cumprimento de medida, tá? Só para a gente esclarecer. Então, e aí, nós começamos e também nós começamos a trazer novos eixos dentro desse edital. Por exemplo, nós sabemos hoje que os tradicionais são as escolinhas de futebol, né? São aqueles eixos padrões, cultura, por exemplo, lá é o teatro, que eu acho que tem que ter, eu acho que faz parte, Sim, precisa ter. Mas nós queríamos trazer algumas inovações. E quais foram as inovações? Vou dar um exemplo. Hoje, por exemplo, no eixo de esportes, nós vamos ter a possibilidade de trabalhar o e-sports, que são os jogos eletrônicos. Por Uau. quê? Essa meninada de hoje já nasce com a tela. É isso aí. Né? Ela já nasce com a tela. E já foi reconhecido pelo governo do estado, inclusive, os jogos eletrônicos como categoria esportiva. Então, por que não inserir isso no edital? Legal. Por que não trazer esse eixo também para dentro do edital? Eu estou torcendo para que alguém apresente um projeto. Porque nós seríamos aí os primeiros municípios hoje no estado a ter esse tipo de projeto abarcado num edital, um recurso do FUNCAD. Outras coisas também que nós trouxemos aí, a possibilidade das OSCs, que já tem alguma colaboração com o município, por exemplo, no SAICAS, trazerem novos projetos, né, para agregarem dentro do SAICAS, para as ações do SAICAS. Sim. Então, ou seja, nós tentamos deixar ele o mais colaborativo possível. Muito legal. Né? Saúde, a gente tanto vai poder trabalhar no apoio, quanto também no tratamento. Prevenção. Prevenção, exatamente. Cultura, por exemplo, nós estamos trazendo oficina de audiovisual, que eu acho que é bem bacana. Audiovisual, né? YouTube, fotografia, né? Essa meninada de hoje, né? Videomaker, né? Que agora Videomaker, é muito engraçado, né? Você vai hoje numa formatura dessa meninada do prezinho, primeira série, tá lá. As profissões clássicas, elas ainda aparecem. Mas começaram a aparecer novas profissões. Eu quero ser youtuber, eu quero ser influencer. Então, vamos dar essa oportunidade para essa meninada, né, com esse edital. E eu estou torcendo, eu quero muito mesmo que as OSCs apresentem projetos, né, com esses novos eixos. Para quê? Para que a gente seja referência. Sim. E sendo referência, nós vamos poder trabalhar isso com outros municípios. Nós vamos poder levar o nosso case, o modelo para outros municípios. E isso é muito positivo. E entrou no seu edital capacitações? Entrou também, nós temos capacitações. Bom, Meliana! Também. Nós temos lá, por exemplo, vamos falar do esporte novamente. Nós temos aí modalidades adaptadas. Então, por exemplo, vôlei sentado, futebol dos amputados. Nós temos também projetos para baixa representatividade feminina. Então, vamos trabalhar a equidade de todas gênero. essas pautas, todas essas pautas são... Incluir principalmente autista no inclusão, futebol, tá? Tem um edital, né? foi construído inclusive com a Secretaria Executiva da Pessoa com Deficiência, também alguns eixos desse edital. Então, ou seja, nós tentamos deixá-lo o mais abrangente possível para que a gente pudesse abarcar o maior número de OSCs. E aí, nós vamos para o valor desse edital. 15 milhões. Uau! Né? 15 milhões.
Cada 15 milhões. 15 milhões. Que vão ser Quantos destinados. Ah, eu nem sei, gente, eu nem sei. Eu sou de humanas, eu não tenho Total. Quantos zerinhos? Eu, quando vou fazer minhas planilhas, eu coloco aqui o meu diretor técnico de planilhas fazer as contas. Ele fala, essa conta não tá certa, não. Eu falei, eu sou do raciocínio lógico. 15 milhões para ser destinados para crianças e adolescentes e com um impacto que depois de um ano, que é a média de executando os projetos, a gente vai conseguir mensurar o que aconteceu com essas crianças e adolescentes que foram, puderam, né, utilizar o recurso Foram que são beneficiadas, né? Sim. que são delas o recurso. Então, todas as OSCs que estão aí elegíveis ao edital, leiam o edital para poder, né, saber se vocês vão poder participar. E aí a pergunta agora, que é uma preocupação, nós que atuamos nesse eixo de apoio técnico, nós temos observado que existe uma invisibilidade, Gustavo, das organizações que são muito pequenas, das organizações que geram impactos nos seus territórios, mas que elas têm uma questão com documentação, que elas têm uma questão de estrutura, de realmente poder executar ali seu projeto por meio de fomento público, porque elas fazem o que realmente é importante ser feito, que é impactar a população, as crianças, os adolescentes, por meio do esporte, por meio da cultura, só que elas não são fomentadas, elas vivem ali de uma vaquinha, né, de arrecadar doação para poder executar. Existe algum plano do CMDCA? Eu não estou nem falando do edital, mas algum plano do CMDCA para favorecer ou pelo menos Dar um primeiro fortalecer impulso para essas esses organizações que ainda ou não estão foi pensado? Tá tudo certo também, tá? completamente... Não, foi uma das... aliás, isso já é algo que eu venho pensando há um bom tempo. Só voltando um pouquinho, quando eu comecei a trabalhar com OSCs lá atrás, e podendo andar um pouquinho pelo estado de São Paulo, eu percebi a dificuldade, principalmente para quem está iniciando um trabalho agora, né? E a distância de capacidade técnica de uma OSC que começa agora para uma OSC relativamente não tão distante, não tão com um tempo assim, tão distante de uma da outra. Então, essa sempre foi sempre um pensamento meu. Poxa, nós precisamos capacitar melhor o nosso terceiro setor. Né? E quando eu estava... Que é uma forma de dar autonomia, emancipá-las, né? Sim, a emancipação, exatamente. Isso é muito importante. Então, está sim nos planos do CMDCA, né? Pretendemos executar isso o quanto antes. Tá. Porém, eu ainda tenho que vencer algumas etapas, eu tenho algumas outras demandas prioritárias no CMDCA para depois a gente chegar nesse tipo de projeto. Sim. Que para a gente também é muito importante. Não adianta eu ter lá 220 entidades cadastradas no CMDCA e saber que apenas 40, 50 têm condições técnicas de apresentar um projeto com possibilidade de classificação no edital. Não, eu quero que pelo menos mais do que 50% tenha essas condições. Para poder não só buscar recurso do FUNCAD, mas poder buscar recursos através da Assembleia Legislativa, através de emenda de deputados estaduais, através de recursos federais, através dos deputados captar recurso federais, com as empresas. captações de recursos com empresas. Né? Então, assim, isso para a gente é prioridade, né? Mas eu preciso vencer algumas etapas antes. Vencidas essas etapas, aí a gente vai sim pensar numa estrutura para que as OSCs possam se sentir amparadas ali tecnicamente para poder não só desenvolver um projeto para um edital, mas uma carta de captação, né? Isso, exatamente. E campanhas também com as empresas. Para as empresas também poderem abrir as portas para essas organizações, apresentar seus projetos. Muitas empresas hoje no município que estão dispostas a aportar recursos no FUNCAD para as organizações, mas eles sentem uma grande distância, né? Mas essa grande distância está onde? E a segurança, né? Capacidade técnica. Não, e a segurança, porque o empresário,
Eu tenho lá, não é que ele vai pagar o imposto de todo jeito, só que ele escolhe um percentual que é até 2%, 1%, 2%, para destinar do imposto dele para uma OSC. Só que ele fala assim, eu também quero entender se essa OSC tem uma capacidade de impactar esse público Sim. com essa destinação. Sim. Porque tem uma responsabilidade fiscal por trás, Sim, né? sim, Então, acho que é sim, importante tanto incentivar as OSCs a se qualificar, Sim. como também incentivar as empresas a também apoiar os projetos sociais, mas eu acho que tem que Sim. haver uma interlocução do CMDCA. E aí, gente, Sim. para a gente também não estender, nós temos aqui, né, Meli, uma lembrancinha do nosso programa para agradecer. O Gustavo, aqui é um Obrigado. presentinho, viu, Obrigado. Gustavo? Vê se Valeu, você brigadão. gosta, com muito Opa, com carinho, certeza, ó. do I3S Podisticando, e do Podisticando, Legal. para você guardar lá na sua mesa Bacana, e vou deixar lembrar ligado aqui, desse ó, encontro pra nosso. aparecer. E lógico, né, gente, o Gustavo, ele tá começando agora, a gente tá aqui sabatinando ele, acho que ele tá se sentindo um ministro do STF, né? De forma Então, Que... eu tô aqui cheia de Se o perguntas ministro para da fazer STF tá para ele. feliz. Vamos lá, né? A gente... E voltando aqui a falar um pouquinho mais do edital, além de ser um valor global de 15 milhões, cada OSC vai ter a oportunidade de apresentar um projeto de até 250 mil, né? Para um tempo de execução mínimo de 6, o máximo de 12. Né? Aí acho que não teria mistério. Então, assim, e o nosso objetivo é abarcar numa conta rápida, tá? Eu espero que esse número seja um pouquinho maior. Mas se cada OSC apresentar um projeto de 250 mil e nós conseguimos fechar essa conta de 15 milhões, nós teremos 60 OSCs habilitadas para executar projetos com recursos do FUNCAD, né? Obviamente que nada impede de uma OSC apresentar um projeto de 6 meses com 150 mil reais. E aquilo eu vou ter... É até 250 mil, até 250 global. mil, E ali, se uma apresentar por esse tempo de execução de 6 meses a 100 mil reais, estando coerente, estando classificada, poxa, dá abertura para o próximo. Então, o nosso objetivo é tentar abarcar o maior número possível. Sim. E fazendo uma conta bem rápida, até conversando com o Juvencio, nosso vice-presidente lá. Um abração pro Juvencio, no nosso CDCA, palestrante do Acelera que OSC. vai estar sexta-feira lá com vocês. Nós fizemos uma conta bem rasa, tá? Muito provavelmente, se cada OSC apresentar aí um plano de trabalho, a nossa ideia é que a gente atinja um público de aproximadamente 5 mil crianças e adolescentes. Uau. Só com esse edital. Somente Então com você esse tem essa edital. estimativa de impacto no final. Exatamente. Eu espero que esse número supere, né? Porque ele sendo superado é mais Porque esse é o público direto. Você sabe que no público indireto é o que vai impactar nas suas, né? Exatamente. Então é esse número que nós estamos trabalhando. Obviamente que a tendência é que nós esperamos que isso supere, essas expectativas sejam superadas, né? Mas a gente tenta trabalhar mais ou menos com esse número. Se conseguirmos, golaço para a cidade de Osasco, golaço para a nossa pauta, né? Para o terceiro setor, né? Para o terceiro setor e todo mundo ganha. Com certeza. Meli, fala aí, você ficou com um monte de perguntas, vamos que ele já está indo para o encerramento. Então, não, o que eu tô aqui, eu tenho as colinhas aqui também, tá? Vamos lá. Bom, você já praticamente respondeu quase todas as minhas perguntas, né? A Elaine, inclusive, perguntou das pequenas, eu queria fazer mais uma pergunta que não surgiu aqui. Claro. Se existe interesse de parcerias com as universidades ou programas como, por exemplo, o nosso Acelera OSC. Claro, toda parceria. Meliana, parabéns. Essa pergunta foi de milhões, mais do que os milhões do fundo. Claro, com certeza. As universidades, toda né, parceria é sempre muito bem-vinda. Quanto mais nós pudermos fortalecer a nossa rede de proteção e o nosso núcleo de capacitação, para nós é muito importante, né? Então, sim, com certeza, sem sombra de dúvidas, né? E inclusive isso está até no nosso escopo de trabalho, né? Porém, de novo, a gente ainda tem alguns desafios a ser superados, mas num segundo momento, mas com certeza, nós temos muita gente boa
aí disposta a ajudar, Uhum. né? Disposta a firmar uma parceria. Porém, eu preciso dar, no mínimo, uma boa estrutura Sim, para eles poderem executar. E Sim. assim que a gente tiver essa estrutura, com certeza, a parceria sempre é fundamental. Em Faz parte, universidades, ninguém né? faz nada sozinho, principalmente aí. com o núcleo acadêmico. Com Sim. certeza. Assim, isso só nos ajuda, só aumenta a credibilidade do conselho, né? Só mostra que realmente é um conselho participativo, Que é né? realmente Uhum. E esse é o persona foco, dele, né? né? E é isso que a gente está querendo realmente deixar a Conselho DCA um conselho aberto, um conselho que realmente consiga trabalhar com todos Já os atores esse da diálogo, cidade. né? Sim. Esse diálogo, ele é fundamental, tem Sim. que ter, com certeza. O Acelera OSC, você conheceu um pouquinho que nós tivemos com você, né? A gente nem fez foto, né, Emiliana? Pois é. Como que a gente perde uma oportunidade dessa? Ainda mais eu não perco uma selfie. E a gente fez uma reunião com ele, na verdade, era uma reunião de alinhamento para trazer a parceria do CMDCA, que já tô falando aqui, viu, que você é o parceiro agora do Acelera OSC. Opa, com certeza. E é uma honra. E assim, eu sei que você soube um pouquinho porque nós conversamos lá, mas de tudo assim que você tem acompanhado, você tem entendido a relevância dessa iniciativa da Acelera em trazer um sentido de coalizar as organizações? A gente fala muito, né, que o terceiro setor ele ainda vive estigmas do século XIX, da filantropia. Eu entendo que a filantropia ela tem a ver com a missão, com o amor, mas ela não pode avançar o coitadismo, o vitimismo. Ele precisa ser pensado como garantia de direito, como um princípio do direito, dos direitos humanos. Então, o terceiro setor ele tem um papel de garantir direitos. E o Acelera OSC, por meio do Instituto Terceiro Setor, ele vem pensando, né, num processo de acelerar as organizações, em trazer exatamente o entendimento da política pública, e não como apenas um sistema de caridade, de filantropia, porque filantropia ela acaba, ela encerra. A política pública ela é continuada. E aí, com isso, Gustavo, eu queria ouvir assim você, como que você vê essas iniciativas de ter organizações como, por exemplo, o I3S, nós temos outras, né? A COPE, né, do Brasil, que tem feito um trabalho maravilhoso, a CBB, né, que tem feito um trabalho bacana também, de levar o conhecimento. Como que você vê isso para nós mitigarmos o desconhecimento para o terceiro setor? Olha, eu enxergo hoje o terceiro setor, ele já é um pilar da sociedade. Um beijo para nossa presidenta aí, ó. Ó, Kátia, Boa presidente do noite. CMS, grande beijo, grande querida. A Kátia, a gente, sempre que a gente tem oportunidade, a gente conversa bastante. Assim, eu tenho uma admiração profunda Ela é por maravilhosa. ela é maravilhosa, é uma pessoa, assim, dedicada, vive o terceiro setor, né? Sabe, sente na pele o dia a dia de como é. Grande beijo, querida, um grande abraço aí. Lembrando, vai lá tomar um café com a gente no CDCA. Então, e o terceiro setor hoje, ele já é um pilar findado hoje na sociedade. Então, o terceiro setor, ele já é um eixo relevante e fundamental. Então, eu vejo hoje o terceiro setor crescendo hoje através nas universidades, Sim, com sim, cursos de graduação superior, sim. independentemente de seja aqueles cursos regulares de bacharelado ou aqueles cursos tecnólogos, Sim. ele já faz sentido e já existem, muito pouco divulgado, né? Mas já existe algo nesse sentido. Eu já vejo hoje o terceiro Porque setor. você tem visão de Sim, qualificar sim, pessoas, tem que qualificar gestores. qualificar. Nós Você tem temos, essa temos visão, que né? parar com essa visão de que assim, poxa, eu montei uma entidade e vou ajudar o meu núcleo aqui. Não, você pode É mais. isso aí. Se Se qualificando, qualifique, qualificando suas equipes. qualifique tua equipe, qualifique todo o teu corpo técnico Isso. ali. Então eu vejo hoje um nicho econômico muito, muito interessante a ser explorado Com pelas certeza. as universidades particulares. Sim. Criações de cursos de pós-graduação, criação de cursos de graduação, mestrados, doutorados, Extensão. né? Extensão. Então, ou seja, Importante. já faz parte, já é o presente. O Acelera já é um curso de extensão. Exatamente. Então, assim, eu vejo isso para os próximos anos
ao terceiro setor, um nicho já totalmente sedimentado, totalmente Pronto. para você qualificar E quem não ficar, né, Gustavo, profissionais. vai ficar para trás, E quem né? não, exatamente. Então, assim, faz todo sentido hoje. Que pena que nós não temos ainda esses cursos já bem elaborados, né? Sejam feitos os cursos de forma muito pontuais, muito Sim, sazonais, né? sim. Que bom que se isso entrasse de forma, uma grade curricular hoje das universidades. Mas é isso que a gente está fazendo E- na Unifesp. Maravilha, pronto. O Acelera está sendo um case Uhum. para a Universidade Federal para ser curricularizado em 2027, Que seja. para que tenha um espaço de inclusão Uhum. para as organizações terem a capacitação, e Uhum. nós trouxemos Sim. os temas exatamente com relevância técnica, com diretrizes normativas para que as organizações entendam gestão, transparência, Sim. responsabilidade social. Sim. E sair um pouco desse viés da filantropia, da Sim. caridade, que não estamos dizendo que as organizações não tenham que cumprir a tua missão. Todos nós temos o propósito e a missão, mas ela precisa ter uma responsabilidade de ser continuada com base em direitos. Com certeza, Acho com que essa é certeza. a... Então, faz todo sentido hoje. Não vamos sair dos cursos livres e vamos para os Isso. bancos acadêmicos. Isso. Vamos especializar esse profissional. Vamos deixar o terceiro setor fortalecido, né? Porque nós já sabemos que hoje já é uma realidade. O terceiro setor veio para ficar. Então, nada mais justo do que qualificar individualmente esses profissionais. E esses profissionais sentirem o chamamento de ir lá fazer um curso de graduação, fazer um curso de pós-graduação e ficar apto, e de ficar disponível para o mercado. Para o terceiro setor. Sim. Para o terceiro setor. Aí, ó. E Exatamente. quando E você hoje é se escasso, especializa- inclusive, né? Exatamente. Profissionais. Porque hoje a gente vê um perfil de profissional hoje capacitado, Uhum. que está atuando no terceiro setor. Tem, Né? sim, Hoje a gente tem tem. muitos profissionais aí de grande bons, gabarito e eles só vêm a fortalecer. Sim. E vamos para o encerramento, né? Eu acho que Uhum. agora, para a gente fechar como última pergunta, e legado? O que o Gustavo pensa em deixar no legado no Conselho Municipal do Dia da Criança e do Adolescente? Legado, essa é uma boa pergunta, né? Talvez eu não faço referência a que as pessoas lembrem do Gustavo presidente, ou que passou aqui um presidente chamado Gustavo. Eu não faço essa questão, né? Nunca fiz, sempre fui muito tranquilo com relação a algumas vaidades, né? Para mim, o principal legado é se eu conseguir entregar tudo aquilo que eu me comprometi a É fazer. gestor, né? Gestor é resultado. Se eu entregar aquilo que eu prometi, poxa, já para mim já tá ótimo, missão cumprida, né? E sempre saio com aquele, poxa, poderia ter feito mais. Mas podem ter certeza que enquanto eu estiver à frente desse conselho, eu vou fazer sempre o possível e o impossível para que a gente reforce cada vez mais as políticas públicas para criança e adolescente. Eu vou passar. Mas eu quero, amanhã ou depois, ver um desconhecido, uma criança ou um adolescente, ou até mesmo um adulto formado, mas que tenha passado por um projeto financiado pelo CMDCA, e essa criança poder dizer: poxa, eu participei de uma escolinha de futebol lá no meu bairro XPTO e foi muito legal, tal, 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 mas que ele não tenha nem noção de como aquilo se foi constituído, Sim. mas que ele tenha a memória, que ele tenha a lembrança, E que ele tem teve a impactado, oportunidade, né, a vida exato, deles, que né? tenha impactado de alguma forma, que ele passe por algum projeto do CMDCA e ele realmente faça essa diferença dentro da casa dele. Ah. Se isso acontecer com esses desconhecidos, essas pessoas que a gente eu nunca vou cruzar na vida, não vou, eu tenho certeza que eu não vou cruzar com a grande maioria desses Mas você sabe beneficiados. que tá lá, né? Que eles Mas estão lá. se eu conseguir guardar dentro deles uma memória afetiva de alguma passagem de algum projeto, poxa, valeu a pena. Olha, gente, Valeu a pena. já valeu a pena estar hoje aqui, né, Emiliana?
O Gustavo traz com muita serenidade, né, toda essa trajetória dele, a intenção e as coisas que ele já vem fazendo em pouco tempo, já tem apresentado uma segurança, porque o terceiro setor ele vive num limbo aí de e agora, como que vai ser? A organização da sociedade civil, ela se representa por coletivos, por representantes mesmo dessas organizações que pautam políticas públicas, que pautam direitos, e que se a gente não se unir, o terceiro setor não se unir, vamos ficar cada vez menos, né, integrados nesses processos que precisam ser melhor articulado, melhor dialogado. Né? Eu gosto de pensar que não dá mais para separar governo de sociedade civil. Nós todos somos um Estado, né? E o Estado, ele é o todo, somos todos nós. Então a gente precisa fortalecer esse Estado que está constituído de poder público, né, enfim, desses poderes que estão instituídos em municípios, estados e União, com as organizações do terceiro setor. E acho que fazer os agradecimentos, né, E eu só queria encerrar dizendo assim que eu estou muito feliz assim de ver um conselho sendo muito bem representado por você Obrigado. e fazendo aquilo que de fato ele tem que fazer, né? É impactar, fazer diferença na vida de Isso. crianças e muitas famílias, né? De crianças e adolescentes aqui do nosso município. Muito obrigada, viu, Gustavo? Eu que agradeço a oportunidade. E aí, as suas palavras finais. eu- Deixar uma mensagem aí para Eu nossa fico- galera do terceiro setor. Eu fico muito feliz com o convite, obrigado mesmo. Espero ter correspondido à altura. Não, o aí. fundo. O fundo. O fundo. Não teve fundo. Vamos finalizar esse fundo aí. Vamos lá, deixa eu explicar um pouquinho do fundo antes da gente encerrar. Eu acho que é importante a gente desmistificar o fundo. Hoje nós temos uma reserva muito considerável hoje dentro desse fundo. No entanto, vocês podem ter certeza que 15 milhões nós temos aportado lá. Tá. Né? Esses 15 milhões, eles são consequência dos aportes que foram feitos, daquela regra do 80-20, né? Que chegamos nesse montante. Né? Então, 15 milhões hoje é sabido que nós temos hoje no Funcad. Nós temos hoje, vou dar um número exato, mas eu vou explicar que nem tudo que está lá está aberto. Tá? A maioria do recurso está lá, ele é taxativo, né? Que são políticas públicas que a gente tem que implementar e na oportunidade a gente vai explicar isso. Claro. E vai trazer a devida transparência. Nós temos 52 milhões hoje no Funcad. Esse é o valor que nós temos hoje no fundo. Tá. 15 milhões disponível pro Pro edital edital geral que nós estamos falando. Gente, vocês viram, né? Transparência no Podisticano, aqui no Conecta em 3S, né, Tadeu? Conseguimos descobrir o fundo. Conseguiram descobrir o fundo. No entanto, o saldo que nós temos lá, nós ainda temos recursos, livres iniciativas através de editais, mas a grande maioria do saldo desse fundo, ele está taxado. Tá. Né? Foram empresas que fizeram aportes para projetos específicos, inclusive recursos taxativos para as OSCs que foram lá e buscaram recursos, né? Que a gente está instruindo esses processos internamente dentro da prefeitura para que esse recurso chegue na ponta, na OSC, né? Que buscou quem buscou é de direito. Então, Sim. hoje, são 52 milhões, no entanto, 15 nós estamos utilizando para que é o que esse está edital disponível geral, para para o edital geral Tá. no momento. Né? Perfeito. Mas o restante desse recurso, ele é objeto taxado. Tá. Sim. Que a gente chama de verba carimbada. Verba carimbada, Isso. exatamente. Ela não pode ser tá utilizada tudo para livre outra. lá, não está tudo livre, né? Então a gente tem que ter muita responsabilidade para Claro. trabalhar com esse recurso. Sim. Né? E é isso que a gente tem feito com muita responsabilidade, com transparência, Isso. né? Alguns aportes já foram liberados para algumas entidades que tinham lá os seus recursos, outras estão em andamento, Tá. né? Mas, via de regra, pessoal, recurso
carimbado. Entendi. Isso é muito importante a gente deixar frisado. Isso, né? É acho que muito bom vai esse trazer- esclarecimento que você Sim, traz, sim. porque as pessoas estão mal informadas, têm uma Sim. outra ideia, Sim, né? sim, Então, exato. é um esclarecimento muito importante. Exatamente. E agora, gente, é isso. O Gustavo vai deixar aquela mensagem, aquele programa, né? Deixa a sua mensagem. Mas a gente quer ouvi-lo, porque é isso, ele tá vivendo uma experiência, mas a gente não tá falando de alguém que não sabe o que tá fazendo. É uma pessoa que tem uma experiência aí como gestor, tem uma experiência e uma visão ampliada, estratégica, entende como que as coisas precisam ser conduzidas, né? Então ele tem essa cara de anjinho aqui, gente, mas sabe o que tá fazendo, tá? Já vou pedir pra pelo vocês. elogio. Então, por favor, Gustavo, deixa suas considerações. Meninas, Eliana, Elaine, todo o pessoal do Conecta. O nosso do avatar, Podesticando, Tony, nosso avatar aí, figuraça. Tadeuzão, obrigado aí, né? Tem nos apoiado aí para que esse podcast pudesse estar acontecendo. Verdade. Obrigado pelo convite, Sim. tá? Obrigado pela oportunidade. Espero ter correspondido, né, Foi à maravilhoso. altura. Sabemos das dificuldades que ainda temos, os desafios que ainda vamos enfrentar à frente do conselho, mas eu acho que a frase que eu já usei essa frase algumas vezes, em algumas reuniões ordinárias. Não é do aquele CMDCA. filósofo do direito. Não, né? sem o pavonismo do direito, né? Sem o pavonismo do direito, a gente pode até divergir em determinados momentos, mas a nossa convergência tem que ser única e exclusiva do que a gente está predestinado a fazer. Hoje, à frente desse conselho, é a criança e adolescente. É a proteção Eu integral. Né? Posso discordar de você em praticamente quase que tudo. Mas uma coisa eu tenho que concordar. Nós dois estamos aqui para quê? Para fazer a pauta da criança e adolescente acontecer. Então, é esse o sentimento. Unir pelas afinidades. Exatamente. É esse o sentimento que fica. E obrigado pela oportunidade. Estou à disposição. As portas do CMDCA estão mais do que abertas. E é verdade. A casa é de todos. O homem é acessível, gente. Acessível. E quando ele topou, não, pode vir aqui. Oxe, mas será que... Mas Minha você vai estar aí? Minha agenda quem faz sou eu. Então, Que legal. me manda uma mensagem, eu abro aqui o Google Agenda e vejo um dia, mando. Minha agenda quem faz sou eu. Não tenho... ou seja, mandem mensagem. Às vezes, se eu demorar, perdão, mas é porque eu ainda acumulo uma função na prefeitura. Só não quero te desanimar. Porque além de estar à frente do conselho como gestor, eu também acumulo uma função no gabinete do prefeito. Então, eu faço praticamente duas funções. Quem sabe o Gustavo traz o prefeito, né? No nosso humilde podcast. Será que ele vem, Vivi? Com certeza, sem sombra de dúvida. Vamos fazer um convite para ele. Gente, olha, então é isso. Eu quero agradecer a todos. Obrigada, Gustavo. Obrigada pela sua humildade, pela gentileza, pela tudo que você, né, representou e tem representado para todo o terceiro setor. Agradecer a todos que nos acompanharam até agora. Agradecer aos nossos apoiadores, Podesticando, TJ, Pini. Agradecer a todos os apoiadores do I3S com o programa Acelera OSC. Fazer um agradecimento especial com a Pombom, que tem ofertado um coffee break maravilhoso, que inclusive, gente, próxima sexta-feira agora é o Acelera OSC, 8º encontro, e adivinha o tema? Edital do CMDCA. Vai estar lá o Juvencio, que é o vice-presidente do CMDCA. Estamos montando, eu e ele, juntamente ali, para apresentar aí uma estratégia de elaboração de projetos, para que todas essas 60 OSCs possam conseguir acessar os 15 milhões. E estaremos lá agora no próximo dia 27. Agradecer a todos que acompanharam até aqui. E é isso, Eli. Até a nossa próxima edição, né? Isso próximo mesmo. quadro. Tamo junto. Fiquem ligados aí que vamos ter aí Muito mais obrigada, participação. Gustavo. Obrigada a todos, até a próxima. Obrigado, gente. Valeu.